Glória a Deus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Aproveitando que a amada igreja se encontra em pé, em referência à palavra do Senhor, abramos nossas Bíblias no livro de Salmo, de número 107. Livro de Salmo, de número 107. Quero fazer menção somente de dois versículos, versículo de número 15 e versículo de número 16. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas, para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze, despedaçou os veludos de ferro. Podeis tomar vossa ação. Nesta noite, pela bondade de Deus, quero compartilhar essa palavra do Senhor com a amada igreja, o qual o tema dessa mensagem é: não há porta que Deus não abra. Não há porta que Deus não abra. Se por um acaso você vê em algum momento eu fungando, procurando ar, é porque a minha imunidade baixou. E eu gripei de ontem à tarde para cá, mas estou aqui para cultuar juntamente com a igreja, para a glória de Deus. Essa passagem já vem há alguns dias que eu venho meditando a respeito dela, que muitas das vezes nós falamos em porta aberta, em porta fechada, o que está acontecendo, por que a porta não se abriu, por que Deus não abriu essa porta. Muitas das vezes indagamos muito a respeito de muitas portas que se fecham ou não se abrem para a nossa vida. E esta noite nós vamos entender um pouco mais a respeito da porta quando se fala do secular e também a porta espiritual, que para o cristão é necessário que esteja aberta a todo o tempo, que é o intermédio do Pai, para que nós possamos ter essa intimidade para com Deus. Nós vamos aprender por meio deste texto sagrado que não existe porta fechada que o nosso Deus não possa abrir. Ele abre até portas de bronze. O normal é que uma porta se abra com uma chave. Porém, existem portas com fechadura tão dura e o cadeado tão enferrujado que nenhuma chave consegue abrir. É nessa hora que o cadeado precisa ser quebrado e a fechadura rompida, para que a porta se abra. Quando o Senhor ter portas de bronze abre automaticamente. Está lá em Evangelho de Atos, está no livro de Atos, capítulo 12, versículo 10. No livro de Atos, capítulo 12, versículo 10 e 11, ele fala assim: e quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma, e tendo saído percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de todo o que o povo dos judeus esperava. Nós sabemos que tem porta que somente Deus vai abrir. Nós sabemos que a porta que Deus abre, nenhum homem pode fechar, nenhum homem. O único que pode fechar é Ele mesmo, mediante a nossa negligência, mediante a nossa rebeldia, mediante a nossa ingratidão. Mas aqui nessa passagem tem a falar de Pedro. Pedro estava aprisionado e ali a igreja do Senhor estava sem cessar orando pela vida de Pedro, porque sabemos que Herodes queria matar Pedro ali mediante, pois ele estava prisão. Mas o anjo do Senhor foi ali, abriu o cerrojo, abriu as portas e
e conduziu Pedro até a casa no qual aquela igreja estava orando a favor da vida de Pedro. Então, quando a igreja do Senhor ora, nós sabemos que Deus move a favor e abre ferrolhos de ferro, porta de bronze, não há o que fique fechado na presença de Deus. Então, nós sabemos que Deus, Ele abre portas fechadas. Para Deus não existe uma porta fechada. O homem, sim, nós seculares, nós que somos limitados, ao nosso ver, temos porta fechada diariamente na nossa frente. Mas para Deus não há porta fechada. Primeiro ponto é: Deus abre portas fechadas. Em Salmo 107, verso 16, onde eu fiz a leitura, o salmista afirma que Deus quebrou as portas de bronze, despedaçou os ferrolhos de ferro. O meio legal de se abrir uma porta é com chave, porém existem portas cuja fechadura encontra tão enferrujada que é necessário arrombar. O nosso Deus faz isso por nós. Muitas das vezes o nosso coração ele está fechado, ele está muitas das vezes fechado, ele cerrado para Deus. E o nosso Deus, ele não é uma pessoa que nem Satanás, que ele vê uma brecha e vai entrando. Deus, ele bate na porta, espera a permissão para ele entrar e fazer morada. O nosso Espírito Santo de Deus, ele é assim. Aquele que nos conduz, aquele que nos ensina, ele é assim, ele é educado, ele é gentil e ele espera o momento certo. Mas muitas das vezes, por ele não querer perder aquela pessoa, não querer ver aquela pessoa deitada no precipício, é necessário que ele faça determinadas coisas para que nós possamos nos despertar e abrir a porta do nosso coração, para que Deus possa entrar. Nós sabemos que nosso coração é carnal, nós sabemos que nós somos carnais. Quando nós não estamos no centro da vontade de Deus, em consagração, jejum, oração e palavra, muitas das vezes nós damos lugar à nossa carne. E por dar lugar à nossa carne, muitas das vezes nós padecemos. E Deus, ele sempre vai intervir a nosso favor. E o ser humano, por muitas vezes, cerrar o seu coração, por muitas das vezes fechar o seu coração, Deus causa situações para que nós possamos nos aquebrantar, para que nós possamos nos aquebrantar e deixar que Deus adentre o nosso coração, para que Ele, mais de uma vez, Ele venha fazer morada em nossa vida. É necessário que muitas das vezes nós passamos por dificuldades, por situações, e muitas das vezes nós temos ainda a audácia de perguntar: Senhor, por que eu passo por isso? Por que tanta provação? Por que tanta coisa? Por que tanto vento, tanta ventania, tanta tempestade? Muitas das vezes Deus está trabalhando em nossas vidas, porque mediante a nossa servidura, mediante o nosso coração cerrado, nosso coração, muitas das vezes, nós fechamos ele de uma tal forma, de uma tal forma, nós fechamos ele de uma tal forma que enferruja a fechadura. Aí é necessário Deus nos contratar, é necessário Deus nos tratar, que é para que nós possamos abrir essa porta do nosso coração para que Deus possa fazer morada. Em Isaías, capítulo 45, verso 2 e 3, ele vai falar assim: eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros escolhidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Nós sabemos disso, que o Deus do qual servimos, Ele nos chama pelo nosso nome. Nós sabemos que Ele sempre está diante de nós, direitando nossos caminhos, desde quando nós deixamos que Ele nos guie. É necessário que, para que essa palavra possa se cumprir em nossa vida, é necessário que nós deixemos Deus nos guiar. É necessário que nós possamos deixar Deus ser o centro de nossa vontade. Por muitas das vezes nós queremos fazer e praticar as coisas segundo as nossas vontades, e muitas das vezes nós somos parados, nós não temos êxito. Por quê? Porque nós queremos fazer as coisas segundo as nossas vontades e preceito. Muitas das
Deus, nós passamos por situações que não é para a gente passar. E aí muitas das vezes volta a questionar: por que a porta se fechou? Por que a porta não está aberta? Muitas das vezes nós queremos estar seguros da nossa vontade. Não é diferente, por mais que eu sirva, por mais que a igreja sirva o nome santo do Senhor, mas se nós não estivermos segundo a vontade de Deus, nós não vamos prevalecer. Esses dias mesmo, eu vendo devidas situações acontecer em minha vida, e orando ao Senhor, conversando com a minha esposa, pela madrugada, Deus falou no meu coração. Deus falou assim: volta no início. E eu fiquei: volta no início. Porque a gente estava orando numa determinada situação. Os irmãos estão uma parte de algumas coisas, minha sogra está na minha casa e passou por uma cirurgia e está precisando de cuidados. E nós estávamos orando por uma determinada situação. E as portas começaram a se abrir de uma certa forma, mas só que ela não estava sendo aberta segundo o propósito que nós iniciamos, que Deus colocou no nosso coração. Mas só que a porta estava abrindo, estava fluindo. E aí, um dia à noite, eu orei com minha esposa, fizemos um propósito e fui dormir. Pela madrugada, Deus falou comigo nesse sonho e Ele falou assim: volte ao início. Eu me acordei entendendo que era para voltar ao início daquele propósito que nós tínhamos colocado, Deus tinha colocado no nosso coração, como é que tinha que ser feito. E aí, quando eu acordei pela manhã, eu chamei minha esposa e falei assim: para tudo. Está fluindo? Tá. Mas nem toda porta que às vezes está sendo aberta, está sendo fluída é de Deus. Tem muita porta que Satanás tem aberta, jogado no manjar, que se a gente não tiver em plena comunhão com Deus, não buscar o discernimento de Deus, vai caindo na cilada do inimigo. E jura pensando que foi Deus que fez. E jura pensando que está no centro da vontade de Deus. Muitas das vezes, nós como cristãos, nós padecemos muito por causa disso, por falta de discernimento. Padecemos verdadeiramente, muitas vezes por causa disso. E eu falei: não, vamos ter paciência, vamos orar mais. Eu creio que vai dar certo, no nome de Jesus, mas no tempo e na vontade de Deus. Porque muitas das vezes sim, vai fluir muitas portas, mas não é porta direcionada por Deus. Não é algo que Deus colocou em nossos corações. Porque o inimigo está aí para isso, é para enganar, é para cimentar, é para tirar a gente da trajetória de Deus. O inimigo de nossas almas é isso, todos os dias ele amanhece cada dia falando: eu sou derrotado, eu sou perdido, mas eu vou tentar derrubar alguém, eu vou tentar levar alguém. Todo dia eu posso conjecturar e posso falar que todo dia ele amanhece: eu sou derrotado, eu sou perdido, mas eu vou fazer isso com ele. A gente pode ver que, se a gente for analisar, todo dia ele amanhece com ânimo de querer derrubar o cristão. Muitas das vezes nós amanhece já desanimado. Às vezes não faz nem o devocional, não quer nem orar, nem agradece a Deus por mais que conhecer. E o inimigo de nossas almas, todo dia ele acorda com um objetivo: quer derrubar mais um. Muitas das vezes nós devemos acordar com todo lugar e falar: será mais um dia vencido em nome de Jesus. Muitas das vezes nós não agradecemos, né, Deus, pela nossa vida, pelo foro de Deus. Que nós possamos refletir nisso. Que uma pessoa que já é derrotada, ele amanhece todo dia com o objetivo de derrubar um cristão. Infelizmente. O Senhor faz uma promessa dizendo: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferros de ferro,
darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Em Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus afirma que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Jesus ele responde, eu quero só ler aqui e fazer menção do versículo 17 junto com 18, em Mateus capítulo 16. Jesus respondendo disse, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque todo não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ti. Nós sabemos que isso é um texto muito conhecido da amada igreja, ali quando estavam especulando, falando quem era Jesus, se ele era o Messias, né? Se ele era um profeta, quem ele era. E ali naquele momento Pedro, direcionado por Deus, fala que ele é o Cristo, Filho de Deus. E naquele momento Jesus Cristo fala para ele, falaste bem. E ele nos fala que as portas da igreja, nem o inferno vai prevalecer. A igreja, quando ela está firme para com Deus, sabemos que a igreja somos nós. Quando nós estamos em plena comunhão com Deus, nós estamos vivendo segundo a palavra de Deus. Nós sabemos que vem os ataques do inimigo em nossa alma. Nós sabemos que vem o levante, vem a tempestade. Mas nós sabemos que nós permaneceremos firmes. Por quê? Porque nós estamos alicerçados nessa palavra que é viva e verdadeira, que é a palavra do Senhor. Por nós estarmos alicerçados, irmão, eu vou passar aprovação, vai, eu vou passar aprovação, vou passar por dificuldade, isso é até a vida de Cristo, isso é notório. Nós iremos passar por dificuldade. Se eu falar para qualquer pessoa, como eu falo na classe do jovem, que ser cristão é fácil, porque muitas pessoas têm assim um ponto de vista, não vou para a igreja, que a igreja é melhor. Sim, a igreja é melhor, porque sim, nós alcançamos a nossa salvação, nossa vida eterna. Isso é notório. Mas não quer dizer que você não vai deixar de passar dificuldade, não quer dizer que você vai deixar de passar aprovação. Isso tudo nós vamos ter diariamente. Nós vamos ter. Um crente, um cristão verdadeiramente, quando ele quer seguir a vontade de Deus, se ele não passa por uma aprovação, se ele não passa por uma dificuldade, ele automaticamente ele tem que se analisar e ver o que tem de errado. Porque o cristão realmente que incomoda Satanás, que incomoda as trevas, ele sendo luz, e se porventura ele não está incomodando, ele não está fazendo nada disso, ele tem que se analisar e ver o que está acontecendo de errado. Porque verdadeiramente, um cristão verdadeiro vai incomodar notoriamente as trevas. Isso é notório. Então, quando muitas das vezes nada está acontecendo, nós temos que se analisar. Não teve nenhum levante, não teve nenhuma dificuldade, nós temos que se analisar. Porque um cristão verdadeiramente que quer chegar ao céu, vai ter dificuldade, vai ter provações. Eu sempre falo que a aprovação ela vem para que nós possamos parar, mas a aprovação ela vem para que nós possamos ser aprovados. Eu entendo isso, eu aprendi isso. Quando nós estamos no secular, quem estuda, quem faz faculdade, vem os testes, vem as provações, vem a prova secular, nós precisamos passar por ela para que nós possamos alcançar uma nova etapa, para que nós possamos chegar a um novo conhecimento, para que nós possamos adquirir algo. Na nossa vida espiritual não é diferente. A aprovação ela vem para isso. Ela vem para que seja um crescimento. Nossa vida vem para que nós possamos passar por ela. Vem para que nós possamos ser agraciados com a aprovação de Deus. Para que Deus olhe assim e fale, opa, meu filho foi aprovado. Meu filho passou por essa dificuldade. Meu filho não tem muito para dar. Então muitas das vezes nós se enganamos e pensamos assim, veio aprovação, veio algo, veio.
Parei. Quem disse que era para a gente parar? Muitas das vezes nós temos errado. Eu já irei muito devido a essa situação. Vem a aprovação, vem a dificuldade. Mas não vou parar aqui do jeito que eu estava melhor, não estava acontecendo nada. Estamos errados, estou errado. Quem tem esse pensamento está errado. Não está no centro da vontade de Deus. Porque é necessário ter essa aprovação, que tem que ter essa dinâmica. Para que o crente veja, eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais, eu preciso me consagrar mais, eu preciso estudar mais. É necessário. Aleluia. Em Salmo 118, verso 19, a Bíblia afirma que o Senhor abre as portas da justiça. O Senhor, Ele é justo. Em todo tempo Ele é justo. Entenda-se uma coisa: o sol, ele nasce, ele brilha tanto o justo quanto o injusto. Mas Deus, Ele é justo em tudo. O injusto está conquistando, ele está tendo, todo o tempo a porta é aberta para ele. Mas ele tem o que você tem, ele tem paz quando se deita no travesseiro, ele tem Deus na sua vida? Não tem. Ele pode ser até próspero na face dessa terra. O injusto, muitas das vezes, ele pode ser até próspero na face dessa terra. Mas ele não tem Deus. Ele não consegue entrar como eu e você, um cristão, que coloca a cabeça no travesseiro e deita com ela ali, reclina ela ali, mas deita tranquilo, sabendo que você não aceitou nenhuma propina, que você não fez nada de errado, sabendo que você não foi contra a lei do Senhor. Você não pode estar bem financeiramente, mas o importante é que nós possamos estar em Cristo. Nós estando em Cristo, Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Isso é notório. Nós estando em Cristo, Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Só que muitas das vezes, nós como ser humano, como carnais, nós confundimos o que é necessidade em nossas vidas. Nós temos que aprender e entender o que é necessidade na minha vida. Necessidade na minha vida é eu buscar o Senhor. Necessidade na minha vida é eu estar em comunhão para com Deus. Isso é necessidade na minha vida. Há muitas pessoas que falam assim: Senhor, fica chorando e fala que está passando por necessidade. Aí vai perguntar da pessoa qual é a necessidade dela, ela vai dizer porque eu não tenho mais fome 15. Isso não é necessidade. Não é necessidade de maneira nenhuma. Tem muitas das pessoas invertendo os papéis e trocando o que é necessidade e o que não é necessidade. Tem muitas coisas colocando a necessidade como conquistas. Conquistas é uma coisa, necessidade é outra coisa. Então Deus provê todas as nossas necessidades. É as nossas necessidades. Agora, uma coisa é você batalhar, correr atrás e realizar a sua conquista. Conquista é diferente de necessidade. Então, muitas pessoas falam: a porta não está aberta. A porta está aberta, Deus está suprindo a necessidade, a porta está aberta. Só que mediante a nossa gratidão, mediante a nossa rebeldia, nós fazemos o que Deus fez, mediante a nossa murmuração. Infelizmente, não era para ser assim de maneira nenhuma, mas tem acontecido muito isso. Em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 9, o Senhor abriu uma porta grande e eficaz para Paulo. Nós sabemos que Deus, Ele abre portas, muitas portas, assim como Ele abriu para Paulo, para que Paulo pudesse pregar para os gentios, para que nós possamos ser alcançados. E muitas pessoas foram alcançadas pela vida de Paulo.
Muitas das vezes Deus livrou Paulo da morte. Deus abriu porta para que Paulo permanecesse, porque ele sabia que Paulo ainda tinha algo a ser feito em prol do Evangelho, em prol do seu nome. Deus ele abriu muitas portas, Jesus Cristo ele abriu muitas portas para a vida de Paulo, mas a maior porta que Deus abriu para a vida de Paulo foi pregar o Evangelho. Hoje em dia, quando se fala em porta, muitas das vezes nós levamos somente para o lado material. Nós só levamos para o lado material. Às vezes Deus abre portas maravilhosas para nós, como intercessores, orar pela vida da igreja, orar pela vida do irmão, orar pela vida do pastor. Porque muitos queriam, às vezes, ter uma oportunidade que eu tenho, você tem, mas está no leito do hospital. Ali tanto está fechando a porta fisicamente para ele, como às vezes muitos que estão em coma espiritualmente, estão em coma. Então, foi aberta uma porta muito grande para a vida de Paulo. Ele propagava o Evangelho, ele vivia ali segundo o que ele fazia, construindo tendas, mas foi aberta uma porta muito grande para Paulo. Ele pregara aos gentios, ajudar Timóteo mais na frente já ajuda ele, e assim por diante, vai Tito. Paulo teve um privilégio muito grande, que nós também possamos ter esse privilégio de pregar a palavra do Senhor e propagar o Evangelho. Ponto número 2. Deus tem a chave de todas as portas. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 7, o Senhor é aquele que tem chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Nós sabemos que uma porta que Deus abre, só Ele fecha. Uma porta que Ele fecha, só Ele abre. O mais como queira, o mais como entende, o mais como suplica. Se foi Deus que abriu, não tem homem que vai fechar. Se foi Deus que fechou, não tem homem que vai abrir. Porque foi Deus que fez. É diferente do que eu, como ser humano, e ali pegar uma chave, meter no buraco daquela porta, abrir ela e fechar ela na hora que eu quero. Isso fisicamente ali eu posso fazer. Mas as portas de Deus para a minha vida, tanto para a minha vida secular como para a minha vida espiritual, quem abre, quem fecha é Deus. Aleluia, Jesus. Mas muitas das vezes, glória a Deus, a nossa porta para com Deus, na verdade, todas as vezes que é fechada a nossa porta para com Deus, é por causa de mim e de você, é por causa de nós mesmos. A única porta que nós temos livre acesso, que nós fechamos mediante nosso pecado, mediante nossa rebeldia, é o livre acesso para com Deus. É a porta de comunicação para com Deus. Que a partir do momento que nós se arrependermos dos nossos pecados, ela será aberta. Isso é notório. Isso é notório. Mas muitas das vezes nós estamos passando por essas dificuldades. Porque a única pessoa que pode nos ajudar, se nós fechamos a porta e não deixamos que continue a obra de nossas vidas. Em Atos capítulo 14, versículo 27, Paulo e Barnabé testemunharam que Deus abriu a porta da fé aos gentios. E quando chegaram reuniram-se à igreja e relataram quão grande coisa Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Nós sabemos que a porta da fé para o gentio, o qual foi alcançado, foi através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Sabemos que até aquele momento essa porta estava fechada, essa aliança estava quebrada. Nós sabemos que estava quebrada, nós sabemos que foi Jesus Cristo que nos abriu isso novamente, foi Jesus Cristo que nos deu isso novamente. Obrigada, mas nós sabemos que foi tudo ali a partir da cruz do Calvário. Nós sabemos que quem pagou esse alto preço pela porta da fé novamente ser
mediante a aliança refeita para com Deus, mediante a crucificação de Cristo, o véu se rasgou de cima a baixo e foi restituído essa aliança para com Deus através de Cristo. Então, nós temos que agradecermos e ser gratos a Deus por tudo que Cristo fez e tem feito em nossas vidas. Porque Jesus Cristo, nós sabemos, esse sanatório veio para os judeus, mas outrora nem todos nos fizeram, nem todos receberam como deveriam ter recebido. Nós fomos privilegiados, foi propagada essa glória, foi propagada essa grande riqueza que é poder morar no céu, porque eles rejeitaram Cristo. Todo isso é uma coisa boa para nós hoje mas nós sabemos que eles irão padecer, nós sabemos que eles irão sofrer, porque a palavra do Senhor é bem clara: se não recebe o Filho, não terá o Pai. É necessário reconhecer a Trindade, é necessário reconhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para que possa chegar ao céu. E para a glória de Deus, nós reconhecemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para a glória de Deus, nós estamos sendo agraciados por tão grande dádiva que foi nos dado através da cruz do qual foi um grande Cristo. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 8, a Bíblia afirma que Deus colocou diante da igreja uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Em Colossenses capítulo 4, versículo 3, Paulo declara que é Deus quem abre a porta da palavra. Em Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 7, a Bíblia afirma que o próprio Senhor Jesus Cristo é a porta. Nós sabemos que não há outro caminho a chegar ao céu, a não ser o Jesus Cristo. Aqui é falado que Ele é a porta, porque verdadeiramente Ele é a porta, notoriamente. Não há outro caminho a não ser por Ele. Aqui, se a gente for estudar, como no Evangelho de João mesmo, ele fala que quando Ele é a porta do curral, por sua vez ele fala ali, se formos estudar nas entrelinhas, naquela época o curral onde pastavam as ovelhas, ele pastava durante o dia, o pasto geralmente era longe das casas, levava-se as ovelhas, os pastores levavam a ovelha para pastar. Quando pastava durante o dia, lá naquele determinado lugar, era feito um curral de pedra. Aquele curral feito de pedra, ele era em forma de um círculo. Por ele ser de forma de um círculo, mas ele não tinha porta. Sempre o pastor estava só ali, juntamente com as suas ovelhas. E ele conduzia as ovelhas até o seu curral, e ali as ovelhas entravam. E literalmente naquele curral não tinha porta. A porta dele era estreita, o qual o pastor ele se assentava à porta. Ele se assentava assim, atravessado, encostava a sua costa numa coluna e sua perna à frente na outra coluna. E ali ele ficava sentado para proteger as suas ovelhas. Porque a única forma de entrar naquele curral tinha que passar por ele. E a única forma de sair daquele curral tinha que passar por ele. Então, literalmente, ele era a porta do curral. Então, literalmente, Cristo, ele é o único caminho, ele é a única porta a chegar ao céu. Então, ali aquela parábola, ela diz verdadeiramente que Cristo é a única porta. Glória a Jesus. Nós sabemos que Jesus, todos os caminhos que a gente pegar, nós não, porque nós queremos pegar o caminho certo, que é o caminho de chegar ao céu, né? Em plena comunhão com Deus. Mas nós sabemos que todos os caminhos que pegar chegam a Deus. Como assim, irmão? Todo caminho que pegar vai chegar a Deus? Vai, nem que seja no dia do juízo, mas todos chegarão à presença de Deus. Mas que nós possamos escolher o caminho estreito, o caminho apertado, o caminho que tem dificuldade, mas nós chegaremos
é apertado, mas é o melhor a se seguir. E a única porta é Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É a única porta para chegar aos céus. Essa porta ela foi aberta e não se fechará para nós, para aqueles que querem Cristo de maneira eterna. Muitas das vezes nós pensamos que não há mais solução. Nós, como ser humano, muitas das vezes nós olhamos, não tem jeito. Tem sim, tem jeito. Todos têm jeito. Porque a porta está aberta. A porta para chegar no céu está aberta. É apertado o caminho, é estreito, é difícil, mas ele está aberto. Só basta que nós confessamos. Só basta que nós renunciamos. Só basta que nós abandonamos o pecado. Então, de pé que nos rodeia, clamando como um leão, todo dia tem se manchado à nossa frente, mas que nós possamos passar por isso e de nenhuma forma nós possamos se contaminar, assim como aquele jovem ali, Daniel. Eles estavam em Babilônia, mas eles não deixaram que Babilônia entrasse dentro deles. Eles não deixaram ser contaminados de maneira nenhuma. Nós sabemos que nós vivemos num mundo no qual já é esmagado, um sistema no qual cada dia ele tem que ser afunilado mais. Ele tem que ser afunilado mais, cada dia tem que ficar mais difícil mesmo. Mas se nós não tivermos essa convicção que o único caminho, que a única porta é Jesus Cristo, não vamos ceder. Que nós possamos ter essa convicção, que possamos entender. Hoje nós vemos muitas pregações, vemos muitas coisas, a gente fica, vem com porta aberta disso, porta aberta daquilo. E a maior porta é chegar no céu. A maior porta aberta que nós podemos contemplar é chegar no céu. Porque nós sabemos que tudo já é esse maligno, tudo vai ficar. Por muitas das vezes nós estamos atentando às coisas para nosso bel prazer. Muitas das vezes nós esquecemos o quão grandioso devemos contemplar com a glória de Deus. Quão maravilhoso a oportunidade que Deus nos deu através da sua morte na cruz do Calvário. Peço que a igreja do Senhor se coloque em pé.